Fome e sede. Quando nós falamos sobre fome e sede, esses termos lembram primeiramente alimento e água. É o termo original, na verdade, significado original para eles. Fome, alimento, comida. E sede, água. Necessidades básicas que nós temos aí nos termos biológicos de nossa vida. Necessidades básicas à sobrevivência, à subsistência. E fome é fome. Nós, quando temos fome, precisamos de alimento. Nós não precisamos especificamente de um tipo de alimento. Por exemplo, nós não temos fome de lasanha. Lasanha é uma vontade, um desejo, dentro, de repente, da nossa necessidade de alimento. Nós precisamos comer. Agora, comidas específicas, elas até estimulam a fome, dependendo aí do gosto de cada um. Mas, em termos gerais, nós não temos fome de determinada comida. Nós temos vontade, desejo de um ou outro tipo de alimento. Mas, em termos de necessidade, fome, simplesmente. Assim como sede. Água é o essencial para a sede. Outros líquidos, como suco, refrigerante, até refrescam, mas sede mesmo, a água é que é ideal. Agora, em sentido figurado, nós usamos fome e sede para nos referir também a algumas outras coisas. Por exemplo, sede de viver. Significa sede de viver. Vontade de viver intensamente, não querer papo com a morte. Isto é sede de viver. Os Titãs, aquele grupo brasileiro de rock já bem antigo, eles têm uma música onde eles perguntam: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Faz sentido a pergunta a partir do momento em que nós a entendemos desta forma figurada. Porque fome, geralmente, comida. Sede, água. Mas aí nesta música deles significa você tem vontade de quê? Porque eles dizem lá, comida é pasto, bebida é água, no sentido bem estrito da palavra, substancial, alimento. Mas você tem vontade de quê? Você tem necessidade de quê? Na verdade, necessidade e desejo são coisas diferentes, mas dependendo da intensidade do desejo, isto até se torna necessidade também. Mas lá na música deles, o sentido vai bem na direção de o seu salário é suficiente para quê? Um tipo aí de crítica social, diversão, arte, cultura, entretenimento. Então, é um exemplo aí desta metáfora quando se usa fome e sede, não especificamente para falar de alimento e água, e sim para falar de vontade, de desejo. Nós temos outras necessidades além da fome e que precisa ser saciada e da sede. Bem, eles têm lá uma frase também que diz: a gente quer ter inteiro e não pela metade. Olha, a arte popular, ela traz muitas verdades. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, na Bíblia, tem muito da sabedoria popular, ou seja, há uma verdade por trás de muitas citações daquilo que o povo diz. E muitas das músicas, das obras de literatura trazem esta verdade que há por trás. E eles dizem lá, a gente quer ter inteiro e não
pela metade. Mas esquecendo aí os titãs, às vezes nós temos a oportunidade de ter por inteiro e simplesmente nos contentamos com a metade ou menos. O nosso assunto fome e sede vai na linha espiritual de fome e sede. Então, citando Mateus 5, verso 6, está dentro lá das bem-aventuranças de Jesus. Jesus diz o seguinte, ele faz a seguinte promessa: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fartos. Satisfeitos tem esse sentido de fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Serão fartos. O que Jesus quer dizer? O seu Shed, na sua Bíblia de Estudos, nos ajuda. Ele diz que os que buscam a santidade que vem de Deus serão satisfeitos. Então, ter fome e sede de justiça significa buscar a santidade que vem de Deus. Ter fome e sede da santidade de Deus. E Jesus diz que aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam a santidade que vem de Deus, eles serão satisfeitos, eles serão fartos, plenamente satisfeitos. Não serão satisfeitos pela metade ou menos do que isso. Nós temos fome e sede de justiça, a justiça de Deus. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus disse, são felizes, são bem-aventurados, porque eles alcançarão esta justiça de Deus. Serão fartos, viverão plenamente de acordo com a vontade, a santidade de Deus. E viver plenamente de acordo com aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus, significa também irmos para Efésios 1, verso 3, e pensarmos um pouco naquilo que Paulo fala no início desta carta. Efésios, capítulo 1, versos 3. Paulo, no início desta carta, está adorando a Deus, está bendizendo a Deus, Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, e ele até agradece o motivo pelo qual Deus deve ser bendito, Deus deve ser adorado. Ele diz lá, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo no início desta carta aos Efésios, bendito seja Deus, que Deus seja louvado, honrado, adorado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele, Deus, nos abençoou, dando-nos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É interessante nós percebermos que o apóstolo Paulo diz todas as bênçãos espirituais. O Pai, ele nos abençoou com elas, ele nos concedeu. Então, nosso assunto fome
e sede. Quando nós pensamos naquilo que Jesus falou, bem-aventurado, feliz, aquele que tem fome e sede de justiça, vai muito nesta direção das bênçãos espirituais que Jesus conquistou para nós. São bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais. O verso não se refere aqui a bênçãos naturais. Que bênçãos naturais poderíamos citar? Chuva, sol, frio e calor, a natureza, o ar que respiramos, estas bênçãos naturais, Deus, na sua graça, concedeu a todos. Não é assim com as bênçãos espirituais. No estudo da EBD de hoje, que concluiu lá o livro de Eclesiastes, nós vimos com a irmã, ou ouvimos, né, com a irmã Fátima, que Deus, ele proporciona a todos, justos e injustos, muitas coisas agradáveis, coisas boas, mas justos e injustos também estão sujeitos a problemas, a dificuldades. E o pregador, que é o que significa lá Eclesiastes, isso nós já vimos no primeiro estudo com o Deck. Ora, ele ficava até um pouco frustrado quando ele via isso e por isso achava que não fazia sentido a vida. Mas este é um pensamento meramente humano. No final do estudo, como inclusive nós vimos hoje, o que se conclui em Eclesiastes é que o mais importante é temer a Deus, é colocar nossas vidas diante dele. Mas o que nós vemos ali em Eclesiastes, no geral, são bênçãos naturais. Então, de repente, alguém que comece a pensar, a filosofar apenas em termos naturais, apenas em termos deste mundo, pode ficar simplesmente frustrado e achando que Deus não é justo porque dá a, vamos falar assim, justos aqueles que temem a Deus e injustos aqueles que não temem, ou seja, justos e ímpios, as mesmas coisas. Mas essas são as bênçãos naturais que Deus dá a todos. Paulo não está falando de bênçãos naturais, mas bênçãos espirituais. Ele também não está falando de bênçãos materiais, posses. Quanta gente aí dá bastante importância à prosperidade. Paulo está falando de bênçãos espirituais. Prosperidade material é bênção material. Efésios 3, verso 1 não fala, aliás, Efésios 1, verso 3, não fala de bênçãos materiais aqui, mas bênçãos espirituais. Paulo também não está se referindo aí a bênçãos pessoais como inteligência, habilidade, saúde, disposição. Estas bênçãos pessoais, Deus também distribui. Justos e ímpios podem tê-la. E muitos têm. Alguns têm algumas coisas, outros têm outras. Visão, audição, olfato, paladar, todas essas coisas que nós temos biologicamente falando também. Então, não é nada disso que Paulo está falando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, que nós vamos já inicialmente entender aqui, bênçãos espirituais, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Portanto, bênçãos para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho de Cristo, como está nos versos seguintes deste capítulo 1
da carta aos Efésios. É a estes que Paulo está dizendo que Deus abençoou com todas as bênçãos espirituais. Bem, ele diz todas as bênçãos espirituais. Nós não temos como enumerar todas as bênçãos espirituais, mas podemos inclusive citar muitas. O grande pregador do Evangelho do século XX, ele nasceu no final do século XIX, 1897, e viveu até o ano de 1963, portanto, século XX, A.W. Tozer, Aidan Wilson Tozer, né? A gente ouve bastante falar A.W. Tozer. E ele nos ajuda nesse sentido, quando nós falamos de bênçãos espirituais recebidas de Deus, e ele classifica essas bênçãos espirituais em 3 classes. Ele faz isso lá em seu livro, Esse Cristão Incrível. Então, no livro Esse Cristão Incrível, de A.W. Tozer, há um texto onde ele fala das bênçãos espirituais com as quais Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Ele não comenta essas bênçãos lá, ele classifica as bênçãos, né, em 3 classes. E então, segundo A.W. Tozer, nós podemos classificar as bênçãos espirituais em 3. O primeiro grupo de bênçãos espirituais, ele diz, são aquelas que nos vêm imediatamente depois de crermos para a salvação. Então, vamos perceber bem, estamos falando de bênçãos espirituais. Quem ainda não abriu seu coração para Jesus, quem não o convidou para ser Senhor da sua vida, quem ainda não foi salvo por Jesus, ainda não pode desfrutar destas bênçãos espirituais. Ele ainda não tem estas bênçãos espirituais. Tem as naturais, tem as pessoais, mas não tem as bênçãos espirituais. Primeira classe, então, de bênçãos espirituais, as que nos vêm imediatamente depois de crermos para a salvação, depois de nos convertermos a Cristo Jesus. Alguns exemplos. O perdão que nós recebemos para cancelamento de todo o pecado, para anulação desses pecados. Esta é uma bênção espiritual, perdão, que nós recebemos de Deus em virtude do sacrifício de Jesus em nosso favor, quando nós cremos nele. Esta bênção, ela é imediata, nós a temos assim que entregamos nossa vida a Jesus. A justificação, nós somos tornados justos assim que entregamos nossa vida a Jesus. Ele nos justifica. Outro exemplo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós já temos imediatamente em Cristo Jesus. Motivos sobejos esses dois para que adoremos ao nosso Deus, para que possamos bem dizê-lo. A regeneração, aquilo que o Espírito Santo opera em nós, o novo nascimento. Bênção espiritual recebida imediatamente quando entregamos nossa vida a Deus. A filiação sob a paternidade de Deus, o sermos feitos filhos de Deus, bênção espiritual recebida imediatamente quando cremos. E o ingresso no corpo de Cristo, o batismo no corpo de Cristo. Estamos falando não do batismo nas águas, e sim a bênção espiritual de sermos aceitos
ingressados no corpo de Cristo. Então, aí estão alguns exemplos de bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós temos assim que entregamos nossas vidas a Cristo. Estas são, então, as bênçãos espirituais que nós temos na primeira classe, de acordo com a W. Tozer. A segunda classe de bênçãos espirituais recebidas em Cristo, recebidas de Deus em Cristo Jesus. As riquezas que nós temos por herança, mas que não podemos desfrutar realmente enquanto o nosso Senhor não voltar. Não podemos desfrutar delas aqui, neste mundo, neste momento. Bênçãos espirituais que são nossas, estão garantidas, podemos já agradecer por cada uma delas, mas não podemos desfrutar delas ainda. A perfeição mental e moral última. O Espírito Santo, ele não trabalha no nosso coração, ele não vai nos transformando o nosso caráter. Aquele momento último de transformação total, isto só quando Jesus voltar. Não desfrutamos da perfeição neste momento. A glorificação dos nossos corpos. Nossos corpos são imperfeitos, são limitados ainda. Só vamos desfrutar de um corpo perfeito, transformado, glorificado, a partir da volta de Jesus. Aí então seremos transformados. Aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro com este corpo glorificado, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e iremos ao encontro de Jesus nas nuvens. A glorificação é, portanto, uma bênção espiritual que já é nossa, mas que vamos desfrutar apenas no futuro. O acabamento da restauração da imagem divina em nossas personalidades, ou seja, o Espírito Santo trabalhando em nós para nos fazer mais semelhantes à imagem de Cristo, à imagem divina, em nossas personalidades, né? Como personalidade redimida. Isto só vai se completar lá. Aqui, embora já seja nossa cada uma destas bênçãos, e esta em específico, mas só a teremos completamente lá. E a admissão à própria presença de Deus, contemplar a beleza da santidade de Deus, como a sua palavra, a Bíblia, nos diz, já é bênção espiritual nossa, mas a ser desfrutada lá, a partir daquele momento da volta de Cristo, na eternidade. Então elas já são nossas, mas para serem desfrutadas no futuro. E na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25, nós temos aí uma menção acerca destas bênçãos que já são nossas, herança nossa, mas a ser desfrutada no futuro. Romanos 8, de 18 a 25, você pode ler depois para edificação. Assim, estas bênçãos que são futuras, são nossas, mas para serem desfrutadas no futuro, não adianta orar para tê-las agora. Foi assim que Deus definiu. Nós estamos num processo de santificação. E este processo vai terminar quando Jesus voltar. Então, esta é a segunda classe de bênçãos espirituais, segundo a divisão de A.W. Tozer. A primeira classe, lembremos-nos, as que nós já temos e desfrutamos delas imediatamente. Perdão, justificação, regeneração, filiação sob a paternidade de Deus, sermos feitos filhos de Deus, o ingresso no corpo de Cristo. Segunda classe de bênçãos, aquelas que são nossas hoje, mas que vamos desfrutar apenas na eternidade. Para resumir apenas, para citar apenas uma dessas bênçãos, a glorificação, este corpo que vai ser transformado para estar na eternidade com Cristo. E
E o terceiro grupo? É nesta terceira classificação que está, na verdade, o nosso assunto de hoje. Os outros dois eu citei como exemplo, mas eu quero ficar com este terceiro grupo, esta terceira classe de bênçãos espirituais que são nossas. Que tipo de bênçãos são estas? As bênçãos que são nossas, mas que não virão sem um resoluto esforço para possuí-las. As bênçãos são nossas, deste terceiro grupo, desta terceira classificação, são nossas, mas nós não vamos desfrutar delas sem um resoluto esforço para possuí-las. Em termos do que estamos falando, em termos do nosso tema de hoje, sem fome e sede. Se você não tiver fome e sede dessas bênçãos espirituais, elas são suas, mas você não vai desfrutar delas. É por isso que muitas vezes as pessoas confundem e ficam na dúvida se estão realmente diante de uma nova criatura, de um servo de Deus ou não, por causa desta terceira classificação, estas bênçãos que estão à nossa disposição, mas nós precisamos conquistá-las. Exemplos: a libertação dos pecados da carne. Jesus já nos libertou, mas nós seremos verdadeiramente livres dos pecados da carne quando nos esforçarmos neste sentido. É óbvio que nós temos a ajuda de Deus, do Espírito Santo, mas precisamos querer nos esforçar. Mérito nenhum nosso, não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com aquele querer, aquele desejo de ser santo. É o que Jesus falou: fome e sede de justiça, a justiça de Deus, o modo de vida que agrada a Deus, vida sem pecados, libertação dos pecados da carne. Sim, pecados também, mas alguns exemplos práticos aí. A vitória sobre o ego. Bênção espiritual que já é sua, a vitória sobre o ego. Na primeira carta de João, que nós terminamos, cujo estudo nós terminamos na última quinta-feira, nós vimos quanto o apóstolo fala do amor. O amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado é antídoto contra este egoísmo, ou seja, nós já temos condições de amar, capacidade de amar. A vitória sobre o ego já é nossa, mas nós precisamos querer, precisamos fazer para acontecer. Fome e sede para que esta bênção espiritual seja na prática nossa, faça parte da nossa vida. Outra coisa que, infelizmente, nós não vemos em alguns, quem sabe, muitos servos de Deus, o constante fluir do Espírito Santo através das nossas personalidades, personalidade transformada, gente calma, gente mansa, gente paciente, gente que ama, gente feliz, não gente lamurienta, gente de autodomínio, domínio próprio. Fluir do Espírito Santo em nós. Nessa transformação de personalidade, precisamos de fome e sede para termos esta transformação. Mas como é que vamos ter isto sem meditação na palavra de Deus, sem vida de oração, sem vida na presença de Deus? Precisamos de sede
precisamos de fome de Deus. Bênçãos espirituais que são nossas, mas precisamos tomar posse. E como é que tomamos posse? Indo, buscando, para que realmente tenhamos esta vida abençoada, já separada por Deus para nós, e para inclusive sermos bênçãos para outras pessoas, mais bênçãos que já são nossas, mas que nós precisamos de resolução, esforço resoluto no sentido de possuí-las, a frutificação no serviço cristão. Somos crentes frutíferos. Frutíferos não apenas em termos de ganhar almas para Cristo, este é um dos braços, mas frutíferos no sentido de promover a edificação da Igreja de Cristo, a edificação de outras pessoas, palavra de consolo, palavra de alento, a caridade sendo exercida, a misericórdia, a compaixão, frutificação no serviço cristão, bênçãos espirituais. Irmãos, aqueles que não conhecem a Jesus não têm como frutificar desta forma. Eles não sabem do que estamos falando, porque estamos falando de coisas espirituais e que só são discernidas espiritualmente. Só quem tem o Espírito Santo de Deus entende destas coisas, mas você tem fome e sede deste tipo de bênção espiritual? Como anda o seu dia a dia? Como anda a sua fome de justiça? A justiça de Deus, que é uma vida de acordo com a sua vontade. Outra coisa, a consciência da presença de Deus. Aquela consciência íntima. Às vezes as pessoas se desligam totalmente de Deus, mas é possível ter esta consciência diária da presença de Deus. O crescimento na graça. Crescimento na graça, infelizmente, não é algo experimentado, talvez por muitos, que continuam bebês em Cristo, da mesma forma que nasceram, continuam, e como diz Paulo, de repente não podem receber alimento sólido, já que estamos falando de fome e sede, não podem receber alimento sólido, precisam ainda ficar no leitinho, porque não tem condição para receber um ensino que fortaleça mais. Como anda minha fome e sede em relação às coisas espirituais, a fazer a vontade de Deus. Esta crescente consciência da união com Deus, meu dia a dia, olha, Deus no meu pensamento, Deus na minha ação, Deus naquilo que estou vendo e confrontando com sua vontade. E quando percebo que estou revalando, abandonando, correndo, colocando-me arrependido diante de Deus para ser restaurada a comunhão, a adoração a Ele, andar na sua presença, iluminado por seu Espírito Santo, um ininterrupto espírito de adoração. Temos, é importante aquele momento nosso particular com Deus, mas podemos viver também de forma ininterrupta em espírito de adoração, conectados ao Senhor no nosso dia a dia. Como vamos ficar longe, distantes do pecado, quando aprendermos a viver desta forma? Esse é o terceiro tipo, a terceira classe que a W. Tozer classifica lá as bênçãos espirituais, e elas, no nosso assunto, falam de fome e sede. Então é por isso que nós estamos falando sobre isto. São bênçãos nossas, mas não nos vêm automaticamente.
Você não pode ficar de braços cruzados, achando que o Espírito Santo que está dentro de você, que é garantia de Deus, de que você pertence a Ele, achando que Ele vai ficar se movimentando e agindo dentro de você, te empurrando para fazer as coisas. A palavra de Deus diz é que Ele vai ficar entristecido e apagado se você não tiver fome e sede de Deus, de fazer a sua vontade, de adorá-lo, de ser diferente. Esta terceira classe de bênçãos espirituais, a primeira já garantida é nossa, a segunda garantida, mas vamos desfrutar só na eternidade. E a terceira, essa que estamos falando, para que sejamos a cada dia melhores em Cristo, elas são para nós como a terra prometida, a terra de Canaã, era para Israel. Eles saíram do Egito na direção, na liderança de Moisés, chegaram à terra prometida na direção de Josué. Foi Josué que entrou com Israel na terra prometida. E o que Deus fala para Josué? Então, as bênçãos espirituais desta terceira classe para nós são como aquilo que Deus prometeu a Israel, ou seja, deverão ser tomadas por invasão quando a nossa fé e a nossa coragem estiverem prontas para isso. É assim que nós tomamos posse destas bênçãos espirituais que são nossas, mas elas podem, a partir de hoje, na prática, serem vividas por nós, se nós tivermos fé e coragem para assumi-las. Por isso, Jesus diz em Mateus 5, verso 6, bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, serão satisfeitos. E aí, como é que nós ficamos então diante dessas bênçãos espirituais que são nossas, mas precisam ser conquistadas? Vamos aqui classificá-las. Também, neste momento, tendo a ajuda de A.W. Tozer. Ele faz uma classificação aí em relação a estas bênçãos para nós. Então ele diz lá, primeiro, você nada conseguirá se não buscar. Santificação não vamos ter se não buscarmos. Mais pacientes, mansos, mais misericordiosos, pacificadores, humildes. Não será conquistado isso se não buscarmos, se não permitirmos ao Espírito Santo nos transformar. Essa é uma questão bem falada por Jesus lá em Mateus 7, ele fala sobre oração. Mateus 7, versos 7 e 8. É uma questão de pedir, buscar e bater. Estas bênçãos espirituais do terceiro grupo, da classificação de A.W. Tozer, nós só temos se pedirmos, se buscarmos, nos esforçarmos nesse sentido, se insistirmos, se persistirmos, se batermos. Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se lhe abre. Nada conseguiremos se não buscarmos em relação a tantas coisas e, nesse sentido, as bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus para hoje também. Segundo, você poderá ter estas bênçãos espirituais na medida em que insista em
ter. E é aí que a gente volta a falar de Josué, quando Deus fala para ele lá, ele está com o povo, diante deles está a terra prometida, e em Josué 1:3, Deus fala lá para ele: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha o que estava diante de Israel, toda Canaã. Onde eles pusessem os pés, aquele lugar seria deles, aquela terra seria deles. Sabe o que aconteceu com Israel? Eles conquistaram somente aquilo onde eles puseram os pés, como a promessa era grande. E eles não conquistaram tudo o que podiam ter conquistado. Faltou fé, faltou coragem, faltou se entregarem a Deus, porque a vitória eles já tinham, era a promessa garantida de Deus, mas eles precisavam ir e conquistar. Então, dessas bênçãos espirituais que nós estamos falando, para que sejamos transformados, bênção neste mundo, frutíferos, ora, nada conseguiremos se não buscarmos, nada teremos, ou só teremos na medida em que insistamos em ter. Deus fala para nós o mesmo que falou para Israel: lugar onde você puser os pés, esse lugar será seu. Em que medida nós somos fiéis? Fidelidade. Em que medida? Em que medida temos fome e sede de justiça? Em que medida queremos a santidade de Deus? Fome e sede a santidade de Deus, em que medida? Alguns outros exemplos que temos lá da época de Israel, quando eles estavam para entrar e quando entraram na terra prometida, Caleb, só Josué e Caleb, daqueles que saíram do Egito e que tinham 19 anos para cima, né? Entraram na terra prometida, só Josué e Caleb. Caleb estava com 80 e ele falou para Josué que tinha sido escolhido por Deus para ser o líder de Israel a partir da morte de Moisés. Eu quero a região montanhosa. Josué falou para ele: vai lá e conquista. Caleb foi e conquistou com 80 anos de idade e era forte. Continuava sendo um homem de fé. Idade não é barreira. Sempre podemos mudar, sempre podemos crescer em Cristo. Outro exemplo, as filhas de Zelofeade, Números 27, verso 4, quando Moisés estava distribuindo as heranças das terras, isso antes, para já deixar preparadinho para Josué, as filhas de Zelofeade falaram: escuta, nosso pai morreu no deserto e tal, e ele só teve filhas, ele não teve filhos. Sexo masculino. Então a descendência dele vai ficar sem herança. Moisés perguntou a Deus e Deus falou: é justo, é o pedir. E elas receberam herança. Bênçãos espirituais. Para hoje, nós conquistamos desta forma, à medida em que nós avançamos. 3, você terá pouco na medida em que se satisfaça com pouco. Você está satisfeito no nível em que você está? Fome e sede já foram saciadas, não precisam de mais nada. Estamos falando em termos espirituais. Você terá pouco na medida em que se satisfaça com pouco. Aí dá para nós nos lembrarmos da sabedoria popular e aquilo da música dos Titãs. A gente quer inteiro, não pela metade. Espiritualmente falando, temos oportunidade de ter inteiro e não
pela metade. E alguns se contentam com muito menos do que a metade. Para eles, vida eterna está mais do que bom. Mas está mesmo. Esta vida, então, vai ser passada aqui em termos de derrota em derrota, não é característica do crente em Jesus Cristo. E 4, você tem agora quanto realmente quer ter. Quanto realmente você quer ter? Estamos recusando esses tesouros colocados à nossa disposição? Quanto realmente queremos ter? Como anda nossa fome e sede espirituais? Lembram-se daquele salmo do servo que clama pelas águas? Assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Lembram-se desse salmo? O salmista diz: assim como o servo clama pelas águas, assim minha alma tem sede de ti, ó Deus. Se não me engano, Salmo 27, deixa eu dar uma olhadinha ali, se alguém aí puder já verificar comigo, vamos ver, Salmo 42, já falaram ali, né? Então, é isso aí, Salmo 42, versos 1 e 2, na verdade, tinha faltado aí na minha memória. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmo 42, versos 1 e 2. Como anda nossa fome de Deus, nossa sede de Deus? Aliás, que tipo de fome e sede nós temos neste mundo? Não estamos falando de comida e água. Que tipo de fome e sede nós temos? Do que estamos sendo satisfeitos no nosso dia a dia? Bênçãos espirituais por inteiro estão à nossa disposição hoje. Não pela metade. Jesus disse que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles são felizes, são bem-aventurados, porque serão fartos. Não vamos nos contentar com menos do que isso, irmãos. Vamos nos colocar diante de Deus, para que possamos crescer, para que possamos frutificar, para sermos fortalecidos e passar por estes momentos difíceis, momentos de crise, momentos de problemas, fortalecidos, recebendo condições do Pai para tal, que não nos contentemos com metade ou menos do que isso, mas sim por inteiro, segundo as bênçãos espirituais que são nossas, as deste terceiro grupo, e já à nossa disposição. Amém? Que Deus a todos abençoe.